Queridos, nessa noite nós estamos encerrando o Overflow Conference e, irmãos, que tempo poderoso o Senhor nos proporcionou, tem nos proporcionado até aqui. Nós iniciamos na quinta-feira com a peça de teatro Peregrino, ministrada pela CNC. Irmãos, como que essa peça nos provocou a pensar do nosso caminho até os portais celestiais. O quanto que ela nos fez refletir, obrigado, Vitão, nos fez refletir a respeito do nosso estado, e que por vezes somos desviados por conta de uma sugestão que sorrateira, chega até os nossos ouvidos, e quando percebemos, nós já não estamos firmados 100% no caminho a qual nós deveríamos ou que Deus tem para as nossas vidas. Na sexta-feira, o pastor Rafael esteve aqui conosco e liberou uma palavra muito poderosa aos nossos corações e nos fez observar, irmãos, que apesar das nossas limitações como humanidade, da nossa simplicidade como ser humano, nós não temos a noção de quando estamos fazendo história. Mas em Deus, se estamos alinhados no Senhor, alguém um dia vai contar o testemunho, assim como foi contado de Abraão, assim como foi contado de tantos homens na Bíblia. Um dia alguém vai encontrar Jesus através daquilo que Deus outrora fez na sua vida. Então, há necessidade de nós mantermos a nossa fé alinhada, o nosso posicionamento firme, sabendo que nós não podemos negociar com qualquer tipo de coisa que traga condenação, qualquer tipo de coisa que traga um distanciamento a respeito da vontade de Deus para nossas vidas e aquilo que qualquer meio que possa nos desviar nos conduza. E ontem, irmãos, nós tivemos aqui um pregador sensacional, Flávio, esteve ministrando. Irmãos, eu vou te falar sem nenhum tipo de demagogia ou fazendo qualquer tipo de bajulação. Que palavra poderosa. Irmãos, e sabe o que eu senti muito no meu espírito? O quanto que aquilo que nós temos vivido a respeito de liberar palavras proféticas sobre Tanguá está vigente através dos frutos tão preciosos e capacitados que subiram nesse altar nesse final de semana. Você percebeu que desde a quinta-feira, quem dirigiu, quem fez todo esse momento inicial, talvez você veja todo esse pessoal em outros ambientes da igreja, mas não tão usualmente no altar. E aqui foi os jovens. Sabe quem são esses jovens para nós que são tão preciosos? São os líderes de célula, são aqueles que estão juntamente conosco, pastoreando a juventude dessa igreja, que estão na frente de batalha, que estão sendo usados por Deus, muitas das vezes no anonimato, mas ainda assim construindo história, rompendo com limitações geográficas, fazendo com que o reino do Senhor se expanda aos quatro cantos dessa cidade. Estiveram aqui. E ontem à noite o Flávio esteve ministrando uma palavra muito poderosa que trouxe um discernimento muito importante para todos nós a respeito do reino de Deus, a respeito de império, de governo, como que o reino do Senhor se movimenta e a promessa que nós temos, queridos, de um lugar onde não haverá templo, porque a glória do Senhor será o suficiente, um lugar onde a nossa adoração é perpétua, onde todo tipo de condenação já vai ter sido apaziguada, passada, e nós iremos adorar eternamente com o Senhor. Em contrapartida, apontou um modelo que não nos leva para esse fim, que é o modelo babilônico, e o quanto que nós precisamos ter discernimento a respeito daquilo que tem nos influenciado. E que palavra, queridos, de alinhamento, que palavra para nos conduzir. E nós, pela manhã de ontem, irmãos, estivemos andando por essas ruas dessa cidade. Irmãos, que tempo poderoso. Olha, eu vou falar uma coisa. Tem um baterista lá na minha cela, e eu sei que o Jess também é muito top, os bateristas da igreja que são muito top, mas eu sei que na internet fala que baterista não quer nada. Olha, irmãos, isso é uma mentira. Ontem teve um baterista lá na minha cela, rasgando em oração no cima dos outros, botando a mão na cabeça no meio da rua, e se tiver que sair, logo expulsa, logo de vez, demônio, tudo. Meu irmão, que rompendo no espírito. Então, em nome de Jesus, saia de qualquer rótulo, meu irmão, que não é de Deus para a sua vida, e aceite o chamado
de Deus, e esse foi o movimento que o Senhor fez ontem pela manhã, despertamento missionário, um tempo muito poderoso de um mover, de um transbordar sobre a cidade, que justamente foi o momento prático de toda a conferência Overflow. Nós, quando pensamos a respeito, e eu vou falar justamente do versículo, do texto, base para que o Senhor nos deu acerca da conferência desse ano, e nós ontem vivemos a prática disso. Nós muitas das vezes como igreja, nós instruímos, e muito bem, a igreja, eu falo no contexto geral, instrui, a igreja exorta, a igreja conduz, a igreja dá clareza, a igreja mostra o espaço que deve ser trilhado, assim como Jesus, só que Jesus dá um exemplo que é muito interessante, quando ele deve ensinar os discípulos, apesar de muito ensinamento oral que já havia tido, quando ele para ensinar os discípulos de forma mais pontual a respeito da maneira qual do povo, os seus discípulos deveriam servir, ele pega uma bacia, uma toalha, e pega água, e ele mesmo exemplifica. Ontem nós tivemos a oportunidade, através de irmos para a rua, ruas conhecidas por todos nós, que transitamos todos os dias, nós fomos para a rua para viver esse prático do transbordar de Deus. E transbordou, irmãos. Deus fez transbordar. Pessoas que estavam aguardando, eu me recordo, a pastora me trouxe um testemunho ontem, de algumas jovens aqui, líderes de célula da nossa igreja, que foram até uma casa, e queridos, a pessoa falou exatamente que se não fosse aquele momento, aquele exato momento, ela não saberia o que fazer, porque era esse momento a qual ela estava cobrando de Deus uma resposta. Deus fez com que todo esse mover que está acontecendo convergisse no nosso Cronos para alcançar o coração dessa família. Meu irmão, então assim, que tempo poderoso, crianças sendo tocadas, sendo lugares na cidade que muitas das vezes são tão mal vistas, queridos, e nós fomos pela graça de Deus e observamos que é totalmente contrário. Fomos liberando vida, fomos liberando palavras proféticas, falando com a graça de Deus, oferece uma oportunidade nova no nome de Jesus. E que tempo maravilhoso. E hoje nós estamos aqui encerrando esse período de ministração e acreditando que startando de uma vez por todas esse modelo de vida que transborda sobre alguém, sobre um povo, no nome de Jesus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro texto que eu vou ler não é o texto central, mas um texto que vai nos introduzir até chegar aonde nós pensamos. E após ter dito então um resumo daquilo que tudo aconteceu até aqui, e eu acredito também que muito além que não somente aquilo que aconteceu até então, mas o que está acontecendo nessa noite é um tempo muito profético. Acredito a vinda da Anne aqui, as palavras falando sobre reino, sobre governo, irmão, os louvores falando sobre reino, governo, fala muito, queridos, do engajamento que Deus quer provocar nos nossos corações, para que nós sirvamos a nossa cidade, e nós a conquistemos não de uma forma imperialista, como foi nos ensinado aqui, mas uma forma de serviço, uma forma a qual nós nos doamos. Essa cidade é muito valorosa, muito virtuosa, que muitas das vezes nós mesmos não valorizamos aquilo que podemos experimentar, mas eu tenho certeza que Deus está nos levantando nesse tempo para servir a nossa cidade e mudar a história dela através do poder de Deus, em nome de Jesus. Então, obrigado, Anne, todos que estão com você, Jet, seu esposo, Deus abençoe, vocês são preciosos demais, no nome de Jesus. Irmãos, abra a palavra do Senhor comigo, por gentileza, em Apocalipse. Fique calmo, não se assuste, não é nada de condenação, na verdade é uma palavra de esperança, porque eu sinto profundamente no meu coração, e esse já é o tema dessa última ministração do Overflow, que Deus deseja restaurar. Deus deseja restaurar uma igreja que transborda. Deus deseja restaurar uma igreja que transborda. Palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer bem assim:
Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou prova por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fator de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos por um instante, no nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Complete a Tua obra nessa noite. Usa-nos com misericórdia e graça, e que nós possamos sair daqui, Deus, nessa noite edificados e pronto para transbordar em resposta ao Teu chamado, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido. Frequentemente, como igreja, nós o visitamos. E fique em paz, não atemorize seu coração, porque eu não tenho nenhuma pretensão de condenar e trazer uma palavra de exortação, mas pelo contrário, uma palavra de esperança ao meu coração como igreja, a fim de que nós transbordemos em nome de Jesus. O texto que nós lemos, e esse é introdutório, nós vemos a carta escrita à igreja em Éfeso, e notamos que é uma igreja que talvez é considerada uma das melhores no que diz respeito a toda a sua habilidade, a todos os conceitos que ela aderiu, a forma que ela abdicou dos pensamentos hereges daquele tempo, a forma que eles se posicionaram contra os nicolaítas, que era um grupo, que era uma seita, na verdade, que procurava confundir os ensinamentos dos cristãos. Então, eles se posicionaram, recebem elogios da parte do Senhor. Porém, como todas as demais igrejas, há justamente uma causa a qual eles precisavam ser ajustados. E falando isso, dando um intervalo nesse ponto e puxando para a nossa realidade, queridos, eu acredito que como igreja, todos nós já transbordamos alguma vez. E o que significa transbordar, então, para que nós entendamos o sentido do que queremos chegar? Todos nós um dia já queimamos de amor de uma tal forma que compartilhamos desse amor com muita naturalidade para alguém, que fizemos essas obras iniciais de uma forma muito pronta, não sabíamos quem ia passar no nosso caminho, não sabíamos quem tal pessoa era, não sabíamos qualquer tipo de coisa a respeito, mas o amor que queimava em nosso coração prontamente me fazia eu ir até essa pessoa, nos faz ir até essa pessoa sem medir qualquer consequência, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de olhar condenatório. Esse primeiro amor, esse movimento inicial que todo cristão é startado, é muito interessante, porque ele é doador, ele é generoso, ele não observa as coisas com uma ótica terrena, natural, uma ótica que é facilmente observada por quem está de fora e não vive essa mesma prática do primeiro amor como uma loucura. Então, muitos de nós, todos nós como igreja já transbordamos em algum momento. Todos nós, como igreja, se você talvez não tenha transbordado, a única questão pode ser que você ainda precise experimentar esse primeiro amor, esse fervor, esse impacto com Deus, de tal forma que mude toda a história. Nós vimos aqui no vídeo inicial, quem prestou atenção, fala do relato de John Wesley, no dia 24 de maio de 1738, quando ele ouvindo a carta de Paulo a Romanos, ele tem o seu coração, uma experiência no seu coração diferente. Ele fala que é uma experiência estranha.
E só que essa experiência provoca uma coisa que é muito interessante, que provoca nele uma confiança em Jesus. Não é somente uma confiança em Jesus, é uma confiança somente em Jesus. Ele acreditava agora que o que ele precisava não estava nas suas muitas obras, apesar de já ser um pastor anglicano. Agora ele acredita que somente Jesus pode justificar o seu pecado. Então, essa é uma experiência que produz em seu coração esse fervor, essa paixão, esse ardor que move todas as coisas, que não faz com que nós pensemos de forma muito racional. Se muitas das vezes paramos e depois conversamos com um determinado grupo, somos até taxados como louco. Como é que você pode fazer tal coisa? E a gente muitas das vezes sem conseguir justificar, fica sem saber o que dizer, porém foi feito no amor de Deus. Agora, preste atenção, talvez como igreja, todos nós já experimentamos desse primeiro amor. E agora uma pergunta que eu faço: o quanto ele está ativo e queimando dentro do coração dessa igreja, de todos nós, nos dias de hoje? Isso que vai definir o quanto que nós transbordamos ou não? É isso que vai definir o quanto que nós estamos envolvidos com aquilo que Deus está fazendo ou não? Preste atenção, hoje em dia, o mundo cada vez mais é acelerado. Parece que as 24 horas parece que houve uma regressão. E o que era 24 horas e que para muitos lá faziam todo o processo na roça, faziam todo aquele percurso, dormiam cedo, acordavam cedo, sobrava tempo para a família, fazia todo o plano de estudo para aqueles filhos, para que pudessem ter condições melhores. Parece que hoje já não cabe mais. Parece que esses intervalos, tempo específico, já não existe mais no nosso dia a dia. Há uma abreviação do tempo. E no meio, querido, de tanta correria, de tanta coisa, de tanta pressão, nós muitas das vezes abrimos mão de algo que nós não deveríamos. E muitas das vezes julgamos, queridos, aqueles que estão experimentando isso, uma imaturidade. E sabe uma forma que podemos definir também o primeiro amor? Uma paixão adolescente, uma paixão juvenil. Em que sentido? Eu não estou utilizando de uma outra tradução. No sentido de ser inconsequente. No sentido de não medir, não ter medo, que ainda que esteja andando na beirada, ele está com a intenção de alcançar alguém que está lá na frente. Ainda que o caminho seja tortuoso, dificultoso, ainda que tenha muitos problemas ao seu entorno, ele quer chegar lá, ele vai chegar lá. Um amor juvenil, uma paixão adolescente, que não tem medo de andar numa rua escura, que se for para encontrar o seu amor. Não tem medo de ter que andar a pé, para andar quilômetros a pé, para encontrar quem ama, ou a pé de uma bicicleta. Quando eu pensando, eu falei, meu Deus, que paralelo com o nosso primeiro amor. Que muitas das vezes, quando nós crescemos, nos desenvolvemos como igreja, entre aspas, julgamos adquirir maior maturidade, nós pegamos e falamos, isso é loucura, quem faz isso é coisa de juvenil. Nós condenamos. E olha, irmãos, deixa eu levantar a bola dessa Rede Vox, dessa galera aqui, porque me confronta muito, no total bom sentido da coisa. Porque quando eu olhei ontem aqueles juvenis indo, e eu não posso falar muita coisa, porque a gente está sendo transmitido e talvez alguém possa julgar como falta de ética. Mas vendo eles acessarem alguns ambientes, queridos, que muitas das vezes vocês como pais ficarem muito chateados com a gente. Mas foram com tudo, irmãos. Foram com tudo. Tiveram medo de nada. Faltou pouco enfiar o pé na porta, meu irmão. E não queria saber de nada. Não sei se você como pai vai deixar eles andar perto da gente mais, mas já está feito, vai frutificar, e eu quero ver o que você vai fazer com os frutos, meu irmão. Quando você vê os frutos, aí você não vai ter nem o que falar. Amém? E paixão, essa paixão, esse ardor, que muitas das vezes quando nós já caminhamos um pouco mais, achamos que é desnecessário. Achamos que é substituído por um pouco mais de conhecimento, que é muito bom conhecer, mas que não nos falte esse amor, esse fervor, essa inconsequência, mas não delito. Não estou falando de coisas que fogem
à santidade, não estou falando de coisas que fogem à prática bíblica, mas eu estou falando no medida de inconsequência, de não ver racionalmente como talvez muitos veriam. E essa igreja, queridos, que nós introduzimos esse tempo hoje, era uma igreja que tudo que ela tinha e exercia, muitas das vezes, era saudável. Elas fizeram frente a uma seita muito influente naquele tempo, que convenceu muitos acerca confundiu muitos acerca desse pensamento dos nicolaítas, fez com que muitos se desviassem. Não há como nós repudiarmos uma seita ou um pensamento antibíblico sem conhecimento. Isso é uma característica muito saudável a respeito desse povo, a respeito dessa igreja. É um adjetivo que eles podem ter que muito os enobrece. Eles suportaram homens maus, eles foram postos à prova contra aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não eram. Eles não esmoreceram quando isso aconteceu, porém abriram mão. E aqui a Bíblia fala que foi um abandono. Abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o amor recente, o amor jovial, o primeiro momento, os primeiros olhares. Talvez já não olhava mais para a presença de Deus como olhava anteriormente. Olhava para as coisas da instituição igreja, porém não olhava para o Senhor, para aquele que reina, como ministramos aqui, da forma que deveria. O Senhor os adverte. Então, dito tudo isso, eu te afirmo uma coisa: Deus deseja restaurar a igreja que transborda. Ou em outros termos, para que ficar mais claro, Deus deseja transformar, e aqui eu refaço essa fala, a igreja para transbordar. Deus deseja transformar a minha vida e a sua vida para transbordar. Transbordar de amor, de graça, de cuidado. Irmãos, tem pessoas que não são em nada diferentes de nós. Uma das pouquíssimas, talvez, que nós poderíamos elencar, é que elas não estão dentro dessas portas como nós estamos hoje, mas elas carecem do cuidado, do amor de Deus. Não há como nós alcançarmos elas sem que nós transbordemos em Deus. Eu tenho então, após dizer isso, desejo compartilhar com você o texto que é base da conferência desse ano. Isaías, capítulo 54. Irmãos, não conta para a igreja que eu fui pregar recentemente, não. Eu fui pregar numa igreja recentemente, e olha, quase que não acontece isso. Quem me vê na live vai até saber onde que é. Rapaz, eu não preguei no texto errado, estava tão empolgado com esse texto aqui que eu li esse texto. Eu falei, como que eu volto agora? Jesus amado, aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas foi, ainda bem que eu estava com isso no meu coração. Aí eu já antecipei para eles o que era para aqui, mas Deus transborde lá também, em nome de Jesus. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, coitado de Flávio. Flávio foi comigo. Ai, Jesus. Não era para não ter levado ninguém então, né? Ai, meu Deus. Isaías, capítulo 54. A partir do versículo 1. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da tua tenda e aumente o todo da tua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita, para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que
se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não se lembrará mais da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama uma mulher abandonada e abatida de espírito, como se chama uma mulher da mocidade, como havia sido repudiada, diz o Senhor. Por um breve momento eu abandonei você, mas com grande misericórdia tornei a acolhê-la. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundaria a terra, assim jurei que não mais ficarei irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se irritem, as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida, e farei e lançarei o seu alicerce sobre a safira. As suas torres serão de rubis, e os seus portões serão de esmeralda, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o devido fim. Eu criei também o destruidor, para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse texto, queridos, fala de restauração. Eu não sei até então como é que está o seu primeiro amor, mas eu trago esse texto como uma esperança, que há um interesse da parte de Deus sempre de restaurar o seu povo. Isso que estava como promessa, que estava sendo liberada por Isaías, como uma palavra de restauração e de amor de Deus a Israel. Hoje nós já temos a clareza, através da manifestação do Messias, da vinda de Jesus, que tudo que foi dito aqui já se realizou, e ainda há coisas maiores, porque fala de algo futuro também. O texto de Isaías tem características importantes, só que me chama a atenção que o que o antecede é o texto do servo sofredor. O texto que, para mim, é a chancela de Deus, é a garantia que o que havia de ser escrito em Isaías capítulo 54 seria anunciado, que foi anunciado, seria experimentado em sua plenitude pela sua igreja e pelo seu povo. O servo sofredor é aquele que se dispõe como justo, que ele é considerado rei, mas que serve a todos. Ainda que como rei se inclina para o serviço, é um servo justo que com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade era grande. Irmãos,
quando nós olhamos esses dois textos juntos, me dá uma segurança que o que está sendo feito e falado adiante, eu observando o capítulo 53, olhando toda a sua manifestação em Jesus, o que vem após é digno de ser experimentado e vivido. Então eu quero te dizer uma coisa, se assim como Israel foi restaurada por Deus, teve Jesus como Messias se manifestando, isso de forma ótica a toda a humanidade, eu te digo uma coisa, Deus tem um tempo de restauração do transbordar sobre a sua vida também. Eu não sei como que você tem andado nesses dias, talvez esse primeiro amor, essa paixão, esse desejo de ver coisas maiores em Deus já está apagado, porém o Senhor deseja fazer coisas maiores em todos nós. Esse texto é muito interessante, porque o Senhor, Ele tem três partes que nós julgamos ser principais. O Senhor promete uma restauração de Israel como esposa. Preste atenção, o que significava a carência, uma mulher carente de um marido naquele período, naquele tempo bíblico, particularmente no tempo a qual Isaías estava vivendo e profetizando ao coração do povo. Escassez, falta, miséria. Uma mulher que estava desprovida de filhos e de maridos, ela não teria quem a sustentar, o seu trabalho, o seu ofício, aonde ela se dedicava, não era tão usual. E gente, vamos fazer aqui antes que isso possa soar como machista ou qualquer outra coisa no sentido, a tecnologia nos faz nos esforçar menos. Pré-tecnologia, mais esforço. Então, aqui os homens trabalhavam em determinado fim por conta das suas habilidades e as mulheres em outro por conta das suas habilidades. Não há quem seja maior, quem seja menor, ambos estão colaborando para o que diz respeito à família. Então, quando eu falo isso aqui, eu não estou fazendo juízo de quem é melhor e quem é maior, quem é mais forte ou mais fraco, de forma alguma. Porém, para aquele período, pela ocasião dos trabalhos serem mais pesados, mais custosos, que diz respeito da força física, muitas das vezes o homem se empregava nesse fim e a mulher atuava no ensinamento. Antes até mesmo de um judeu ter todo o processo como talmidim, como discípulos, eles aprendiam juntamente com as suas esposas, com as mães, passava pelos pais e depois ia para um mestre da lei em diante. Então, para esse povo, nessa ocasião aqui, você vê uma escassez de um marido, de filhos, está falando de uma condenação a viver de forma miserável, de viver de forma marginal, de viver de forma a qual não há recursos naturais ou disponíveis para que ela fosse amparada da melhor forma ou da maneira mais digna. Ela teria que contar com o império, ela teria que contar com o governo, com reinos, para que pudesse ser subsidiada. E quando o Senhor fala, Ele faz esse paralelo, porque o povo já estava vivendo um processo de escassez por conta do fruto da sua desobediência. Então, para quem está vivendo nesse processo, eles eram tidos como alguém infértil. Imagina todas as nações ao torno de Israel, vendo um povo sendo subjugado, vendo um povo sendo oprimido, alguém que tinha promessas e já era muito bem ouvido ao seu entorno, um povo que foi libertado de forma poderosa, agora está sendo subjugado, agora está sendo oprimido. Aquele que tinha tanto a experimentar, por conta dos seus próprios delitos, foram conduzidos a um tempo de opressão. Os babilônicos se estabelecem de uma forma qual deixa eles totalmente desamparados, de forma totalmente desprovida de qualquer tipo de força. E o Senhor aqui os restaura, falando: eu vou ser para você como esposo, eu vou ser para você como quem provê, como quem te guarda, como quem está ao seu entorno, não permitindo que qualquer mal se aproxime de você antes que passe por mim. Eu vou te trazer segurança. Esse é a primeira aliança de restauração que Deus faz a esse povo. Uma segunda, a promessa de um pacto de paz. Versículo 11 ao 17,
Aqui Isaías vai falar do amor de Deus com Israel, mas num sentido muito interessante, a respeito de um pacto de paz. Não é uma paz transitória. Pacto, toda vez que é feito na Bíblia, não tem a intenção de ser corrompida. Aqui está falando de algo que vai ser eterno, algo que não vai ser transitório, algo que está firmado eternamente. Então, e o terceiro ponto, a proteção futura. O capítulo conclui com uma forma muito esplendorosa para Israel, para Jerusalém, a cidade sagrada. Ele descreve uma justiça, um lugar de justiça, de paz e autoridade prevalecerão. Olha que lugar desejado. Paz, justiça e autoridade. Esse é o nível de restauração, irmãos, que Deus deseja. Só que, sabe qual é a medida? E aqui eu falo da medida com você. A medida Deus cobra para que Israel faça o seguinte: alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação, não impeça, alongue as cordas e afirme bem as estacas, porque você expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. A medida de Deus, queridos, fala de povo, família. Fala, sabe de quê? Cidade. Quer que eu aproxime mais da nossa realidade? A medida que Deus deseja nos restaurar tem a intenção de alcançar o lugar onde nós estamos inseridos. Quer que eu traduza mais prontamente? Deus quer que você conquiste Tanguá. Sabe o que significa Tanguá? Família Rangel, Teixeira, família Maia, família Dias, família Silva, família Antunes, família Nascimento, família Moura. Deus deseja fazer algo em nós, que à medida que Ele quer que nós experimentamos, e quando isso acontecer, nós vamos ter a certeza de que essa palavra foi experimentada. Vai ser quando nós alcancemos a nossa família, alcancemos a nossa cidade, para a glória do Senhor. Irmãos, a única coisa que nos distancia, e eu não quero ser, mas uma coisa que nos distancia, é o primeiro amor. É se eu amo mesmo, tenho amado Deus como na paixão inicial, ou se eu tenho, entre aspas, desenvolvido um amor maduro, bem entre aspas, ao amor agapau, e eu acredito um nível mais alto de maturidade em amor. Mas muitas das vezes nós deixamos de ir, consideramos que movimentos como esse são coisas para jovens, juvenis, e na verdade é um chamado para a igreja. Quando Deus deseja restaurar Israel, Ele exemplifica através de um aumento familiar, posteridade vai ser abençoada, famílias vão ser abençoadas. Eu não sei como é que tem estado o seu coração nesses dias, e uma coisa eu te digo: Deus não deseja fazer nada sem que conte com você. Se você hoje vive a realidade de igreja, se você hoje está aqui me ouvindo, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para que você e eu voltemos ao primeiro amor. Deus tem um chamado para que eu e você experimentemos as obras maiores que foram vivenciadas nesse dia. Lugares a qual nós passamos, que hoje nós já julgamos, falando, não posso passar aqui, mas antes eu passei. Eu não sei como que está o seu coração e a sua vida com Deus, mas eu tenho clareza, eu tenho ciência disso. Irmãos, eu tenho muito temor ao falar isso e tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias. Deus deseja nos restaurar a fim de que nós transbordemos sobre essa cidade. Se você, no mínimo, tenha me dado alguma atenção durante algum tempo, você tem observado o quanto que eu tenho falado para a cidade, o quanto que eu tenho orado nesse sentido, o quanto que eu tenho profetizado nesse sentido, o quanto que eu desejo que os nossos movimentos como igreja aponte para esse fim. Mas não é, queridos, com uma conquista imperialista. E Flávio, obrigado por ontem, meu Deus do céu. Uma conquista imperialista, a gente vai conquistar dominação, espaço territorial.
é para que a minha, a sua família seja tocada, para que a minha, a sua família seja transformada, para que os vícios que perturbam mães sumam dessa terra. Ontem nós visitamos uma mãe, passamos na casa de uma mãe, que a mãe estava chorando, mas sabe por quê? Porque o filho dela estava baleado dentro de casa. Irmãos, e ela falando, e eu falei uma coisa para ela, Mateus está aqui de prova, está aqui. Eu falei, irmã, e minha irmã, e o seu coração? Aí ela voltou a falar do seu filho, eu falei, o seu coração? Quando nós estamos debaixo, e eu aprendi isso com a pastora Viviane, quando nós estamos vivendo uma casa de luto, uma casa de dificuldade, tudo se move em prol daquela única dificuldade. Mas aonde está o coração dessa pessoa? Deus tem o interesse de fazer algo no coração desse povo. E o coração desse povo, queridos, é chamado, que nós falamos de forma genérica, é a nossa cidade, é a nossa família. É quem está no nosso dia a dia, quem passa por nós, quem trabalha conosco, quem estuda conosco. Eu já estou acabando. E eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma obra ímpar para a sua igreja. E eu acredito fielmente que está vindo uma onda de avivamento muito grande sobre essa igreja, sobre nós nesses últimos dias. E o mesmo nível de restauração que Deus promete em Isaías, Ele tem para a sua vida. Deus deseja restaurar o lugar de segurança. Qual o nível de segurança? A mesma que John Wesley, a qual nós iniciamos esse culto, essa conferência. A confiança somente em Jesus Cristo para a salvação. Deus deseja restaurar em nós, queridos, esse pacto de paz. Quanto tempo teu coração está perturbado por conta das circunstâncias ao entorno, Deus tem um pacto de paz com você. Deus deseja fazer uma aliança contigo, mostrar, queridos, que o caminho de derrota não é o fim para a sua existência. Se a tua família toda está caminhando nesse nível, queridos, Deus tem um outro fim para você. Deus deseja mudar as histórias através da sua vida. Deus deseja, irmãos. E eu reitero, há um futuro glorioso. Talvez diante das dificuldades, diante do que as leituras que os nossos olhos veem, é muito difícil olhar para uma cidade simples, 40 e poucos mil habitantes, aproximadamente, e nós acharmos que por conta das dificuldades que ela possui, não pode existir ou haver um avivamento, ou algo poderoso em Deus. Irmãos, eu te falo uma coisa, nós vamos ver Tanguá sendo transformado pelo poder de Deus. Não estou confiante que qualquer tipo, irmãos, nós temos, com todo respeito, nós temos políticos na nossa igreja, e exerçam a melhor forma possível, seja fiel ao Senhor, negue qualquer tipo de coisa que possa deturpar o seu caráter em Deus. Mas eu te digo uma coisa, eu acredito fielmente, queridos, que o que nós vivemos ontem como igreja andando pela cidade é a coisa mais poderosa que nós podemos fazer. Uma igreja que caminha profetizando vida, falando onde há um espírito de morte, seja apaziguado todas as questões, espírito de contenda, haja paz. Quem vai responder esse chamado de Deus? Deus tem, e eu quero fazer 2 convites, eu quero convidar você a se colocar de pé desde já, nessa noite. Primeiro, para você como igreja, e tenha total liberdade em não querer se expor ao vir na frente. Porém, se você quiser vir, queridos, como um ato de fé, eu tendo a acreditar que Deus vai te responder de uma forma muito particular. Talvez você como igreja, queridos, já não queima mais esse amor, já não tem qualquer tipo de intenção de transbordar. Eclesiastes fala que quando chegar o dia mau, reparta. Olha só que ensinamento poderoso. Quando nós julgamos que o dia mau é o dia de reter, Eclesiastes nos ensina: reparta o pão. Reparta. Lucas vai dizer: dê e lhe será dado. Quando nós alcançamos algum tipo de pensamento que é heresia, irmãos, nós achamos que se nós nos doarmos, vamos ter menos. Se nós nos dedicarmos ao Senhor, nós vamos perder demais. Irmãos, que percamos tudo que seja desse mundo,
mas não percamos a oportunidade de viver tudo que Deus tem para nossas vidas. Eu não sei em qual quadro que você se encontra referente a isso, mas eu te digo, Deus te trouxe aqui para te restaurar e tornar uma igreja que transborde. Deus deseja restaurar o seu primeiro amor. Deus deseja restaurar essa paixão inconsequente, esse amor inconsequente, que avança além do medo, que avança além das dificuldades, que não mede esforços para fazer com que o poder de Deus alcance o coração de outras pessoas. Então, se você está aqui e precisa, fica à vontade para vir ao altar, com humildade, com quebrantamento, clamar ao Senhor: Deus, restaura esse amor no meu coração. Talvez você está aqui, você como visitante, você tem vindo nessa conferência e você ainda não se decidiu por Jesus. Eu te digo uma coisa, Deus deseja fazer um pacto de paz com o seu coração. Sinto que há pessoas que muitas das vezes entram em nossas igrejas só buscando, queridos, qualquer tipo de alento, carregando um nível de condenação absurdos, estão no nosso meio tentando buscar algum tipo de esperança. Eu te digo uma coisa, eu te mostro um caminho prático pela misericórdia de Deus. Permita que o Senhor habite no seu coração. Permita, só faça isso. Fala assim: Senhor, venha governar sobre mim, venha reinar sobre o meu coração. Talvez você está aqui, querido, você já conhece o Senhor, está desviado há muitos anos, há muito tempo decidiu viver outro rumo, mas o Senhor está te chamando. Esse é o tempo que Ele deseja fazer, Ele conta contigo. Não perca essa oportunidade, não permita que essa estação mude antes que você se posicione nela, no nome de Jesus. Nós vamos estar adorando ao Senhor, enquanto isso o louvor corre. Venha com fé aqui no altar. Você conhece o seu estado, eu conheço o meu, todos nós aqui somos família. Venha para o altar, coloque-se diante do Senhor, responda a Ele nesses dias. Deus deseja fazer algo que transforme um povo. Se disponha a viver isso em nome de Jesus.